Quem é que diz para você ficar em casa? É o governo ou a igreja? Quem é que faz você ficar dentro de casa 40 dias, 30 dias, 15 dias? É o governo ou a igreja? Então nós não queremos nos meter na política, mas a política vem governando as decisões da igreja junto à sociedade. Eu estou aqui para te dizer que a igreja também está num vale da decisão. Ou ela entra no governo e estabelece os parâmetros da palavra de Deus, ou então nós seremos regidos por parâmetros fora da palavra de Deus. Aleluia. Pela primeira vez, pessoas começaram a pensar na política de uma maneira diferente. O grande monstro que era a política começou a ser desfeita por causa do governo. Nós não queremos ser governados ou dirigidos por pessoas que venham aprovar a lei do aborto, estabelecer como lei da terra. Não queremos ser financiadores da mudança de gênero de um homem para mulher e de mulher para homem. A igreja, ela precisa se levantar, a igreja está no vale da decisão. Os irmãos estão comigo? Em Provérbios capítulo de número 8, versículo de número 15 ao 16, leia comigo, olha o que a palavra de Deus nos diz: por meu intermédio os reis governam, e as autoridades exercem a justiça, mas por meu intermédio, também por meu intermédio, governam os nobres, todos os juízes da terra. Seja qual for o partido que se estabeleça na América, na presidência, seja qual for as autoridades que sejam estabelecidas em nações da terra, Deus continua soberano. Mas espera aí, se Ele é soberano, então por que pessoas e autoridades são colocadas e a condução de um país muitas vezes está aquém? Porque a igreja, ela é chamada para implantar o reino de Deus na terra. Aleluia. Uma igreja que não ora, ela é governada por uma nação que governa longe dos parâmetros de Deus. Uma igreja que não é ativa, uma igreja que não participa, uma igreja que se preocupa apenas de movimento, de pensar em bancos e cadeiras, não é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus, ela afeta o escalão da sociedade, ela entra em todos os níveis da sociedade. É uma igreja vitoriosa, uma igreja que não tem vergonha, é uma igreja que vive no vale da decisão e ela decide primeiro o reino de Deus, primeiro Deus, segundo Deus, primeiro Deus. A igreja do Senhor, ela vive o vale da decisão, ela toma uma postura. E é hora da América. Eu, pelo privilégio, fui honrado por Deus em ser americano. Eu e minha casa, meus filhos nasceram aqui na América, são americanos. Eu e minha esposa somos americanos, naturalizados americanos. Estamos numa terra em que Deus nos colocou para vivermos, e não podemos olhar para a América e sermos condescendentes com uma posição de que a igreja é uma coisa e o governo dirige de outro. Não, a igreja é atuante para levantar-se no vale da decisão, de orar, de ter voz e de ter voto, e de declarar: não queremos um governo longe de Deus. Então o que está acontecendo hoje? Nós temos dois candidatos. Nós temos Biden com os democratas e nós temos Donald Trump com os republicanos. Eu, em particular, não tenho afinidade com posturas e histórias de caráter de ambos presidentes. Alguns de nós não somos americanos, não podemos votar, mas você pode orar. A igreja, ela é cidadã na sociedade. A igreja não diz o governo ali e nós aqui, não. A igreja precisa saber por que devemos eleger. A igreja precisa saber por que nós temos que atuar na comunidade, quais são os nossos direitos, quais são os nossos deveres. A igreja, ela foi colocada para estabelecer o reino de Deus na terra, e o reino de Deus tem que ser estabelecido no governo. Olha o que diz a palavra de Deus em Êxodo capítulo 22, verso 28. Não blasfemem contra Deus, nem amaldiçoem uma autoridade do seu povo. Nós vivemos dias na América em que as pessoas, como ao redor do mundo, um espírito que tem levantado sociedades, comunidades e nações contra as autoridades. Dentro da igreja, começa dentro da igreja, a resistência contra a autoridade cristã. Certo que existem milhares e centenas de autoridades cristãs que não deveriam ser autoridades por causa do seu testemunho, da integridade da sua vida. Igrejas passaram a ser movimentos de negócios, de status,
de aglomerações de pessoas. Mas existem outros que são fiéis, fidedignos, dignos de honra, de respeito. E por causa destes homens, dessas igrejas, governos têm sido afetados. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. No tempo de pandemia, a igreja, ela funciona como um hospital. São pastores que têm compromisso com o Senhor, líderes que vão buscar ovelhas que estão à mercê do mal, no precipício da morte. Deus está chamando e procura pessoas que entendam que a sua postura como igreja não é para falar mal de um candidato ou de outro, jogar maldições no país, se levantar contra impostos e taxas, mas se levantar com a bandeira da verdade e estabelecer os parâmetros do que a palavra de Deus diz como reino sobre a sociedade em que vive. Provérbios capítulo 29, versículo 2, leia comigo. Quando os justos governam, alegra-se o povo, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Um governo que não entende a palavra de Deus faz um povo sofrer. Um governo que não abraça os princípios da palavra de Deus faz uma nação sofrer. Um pastor que não prega o verdadeiro evangelho leva toda uma congregação ao precipício da eternidade sem Deus. Pais de famílias que não amam a verdade criam filhos que venham ser aberrações na sociedade. Roubam, furtam, serão maus cidadãos. Assim que Deus olha para nós, e a primeira decisão que nós devemos tomar é quem vai governar a nossa vida, o reino de Deus ou o reino dos homens. Quem é a autoridade que Deus constituiu sobre a sua vida? Homens que se levantam contra a autoridade são homens rebeldes, e a rebeldia é pecado de feitiçaria. Existem inúmeros feiticeiros nos dias de hoje, sem fazer nenhuma porção, sem invocar nenhuma entidade, só pela atitude rebelde produzem feitiçaria. São feiticeiros porque são rebeldes. Quando Deus nos manda honrar pai e mãe, Ele não pergunta se o teu pai e a tua mãe vai ser o melhor da vida. Ele diz, honra-o, não importa, honra-o. A história começa desta maneira. Quando nós começamos a notar dois homens hoje, Ló e Abraão, no mesmo vale em que a América vive hoje. O sobrinho de Abraão e o grande tio Abraão, por causa de um poço, aonde pastores de ambos rebanhos discutiram entre si para saber aonde iam tirar a melhor água, ou quem ia chegar primeiro para tirar água. Houve separação entre eles dois. O tio ficou na região do deserto e o sobrinho Ló se foi para as regiões das campinas. Nessa região das campinas em que ele foi, nesse lugar ele se depara com uma cidade, a cidade de Sodoma e Gomorra. E uma das coisas que me chamam mais atenção é que ele vivia à porta da cidade. Leia comigo, veja em tela grande o que você está vendo. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló sentado à porta de Sodoma. Em pouco tempo, Ló entra em uma cidade, e nessa cidade ele coloca a sua residência junto à porta. Só fica junto à porta quem tem a condição e a conduta de ser juiz. Naquela época não havia Bíblia Sagrada, não havia o livro impresso, não havia os 10 mandamentos. Então, qual era o código? Que lei se julgava naquela época? Os amantes da jurisprudência têm ouvido muito claro o código de Hammurabi. Naquela época, empresários, fazendeiros, rebanhos, agricultores estabeleceram um código para manter a ordem e o respeito mútuo nos clãs. Esse código, chamado Código de Hammurabi, estabelecia números. Escute comigo. Os irmãos estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Nesses números que se estabelecia o número 10. Era necessário um conselho ou um concílio. Uma autoridade representante em uma sociedade tinha que ter 10 homens. Um grupo que era formado de 50 era considerado já uma cidade. As decisões que eram feitas na sociedade, se a cidade inteira não estivesse de acordo, mas 45% dela se tivesse decidido, estaria decidido a decisão. Os irmãos estão comigo? Estão ouvindo o que eu estou falando? Quantos estão ouvindo o que eu estou falando? A palavra do Senhor nos fala que Sodoma e Gomorra foi acometida pelo juízo de Deus porque havia prostituição, havia lascívia, havia roubo.
Alguns amantes da história remontam algumas afirmações como o certificado de cidadania era desvirginar o sexo masculino ou feminino. Segundo a cultura, segundo as histórias, nos falam que jovens à idade de 12 anos eram desvirginados por outro sexo masculino, e assim recebiam seu certificado de cidadão da cidade. A promiscuidade era solta, a venda, o tráfico, a morte, e Deus olhou para tudo aquilo e disse: eu vou dar um basta nisso. Mas Ló era um homem justo, era um juiz na cidade. Mas Deus, mesmo com o juiz, ele disse: eu vou destruir, mesmo que haja um juiz novo na cidade. Os irmãos estão ouvindo o que eu estou falando? Bendito seja o nome do Senhor. Veja em evidência, para que você veja agora então. Então Ló, na cidade de Sodoma e Gomorra, era colocado, em outras palavras, como um juiz também. Ele tinha autoridade sobre a cidade. Os irmãos estão comigo? Veja em tela, uma vez mais, a imagem de Ló sobre a cidade. Eu queria que você caminhasse comigo pensando um pouco agora. Imagina você estar numa cidade onde Deus coloca um juiz, mas mesmo assim a cidade não muda. Imagine uma cidade que debaixo, na surdina dos bastidores, proclamam toda sorte de coisas feias, mas diante de todos é ouro e prata. Essa cidade, que é a cidade de Sodoma e Gomorra, vivia no vale de Sidim, e haviam 5 cidades. Diam comigo 5. Recordem que, segundo alguns historiadores, uma cidade era considerada como cidade quando tivessem 50, mínimo 50 pessoas. Abraão, sabendo da visita dos anjos que vieram dar a sentença, um ultimato à cidade de Sodoma e Gomorra, Abraão, que não tinha a revelação da palavra escrita em sua totalidade, Abraão que conhecia a história de Adão e Eva, Abraão que ouviu a voz de Deus dizendo: sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão cuja fé foi levantada no dia a dia em Deus. Abraão olha para Deus e, em vez de estar choramingando, em vez de estar desesperado, e agora como vai? Era um homem de lei, era um homem de governo, e ele fala com Deus na linguagem de governo. E olha o que ele diz. Leia comigo, os irmãos estão comigo? Aleluia. Abraão aproximou-se então de Deus e disse: Deus, exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, e se houver uma cidade que tenha 50 pessoas que te temam, tu vai destruir as 5 ou vais poupar? Acompanhe comigo. Verso de número, aleluia, verso de número 25, leia comigo. Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti não agirá com justiça o juiz de toda a terra. Versículo 26 ou 27, a igreja leia comigo. Respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Mas Abraão tornou a falar: sei que já foi muito ousado a ponto de falar ao Senhor, eu não passo de pó e cinza. Mas ainda assim pergunto: se faltarem 5 para completar os 50 justos, destruirás a cidade por causa dos 5? Disse ele: se encontrar ali 45, não a destruirei. E se encontrares apenas 40, insistiu Abraão. Ele respondeu: por amor aos 40, não a destruirei. Então continuou ele: não te ires, Senhor, mas permita-me falar. E se apenas 30 forem encontrados ali? E ele respondeu: se encontrar 30, não destruirei. Os irmãos estão comigo? Prosseguiu então Abraão: agora já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto: e se apenas 20 forem encontrados ali? Por amor aos 20, não destruirei. Então Abraão disse ainda: não te ires, Senhor, mas permita-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu: por amor aos 10, não destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Aleluia. Os irmãos estão comigo?
Abraão chega para Deus e diz: Senhor, aleluia, o Senhor não vai destruir a cidade. Eu estou lá. Aí o Senhor diz: olha, eu estabeleci leis. Eu não vou tocar na cidade se tiver entre as cidades uma cidade que me tema. Mas o que mudou a história foi quando ele sabia que a destruição vinha sobre Sodoma. E Abraão chega e topa no número 10. Ele chega para Deus e diz: Senhor, se tiver 10. Por que Abraão não falou 5 ou 2? Porque 10 é número de governo. Oh, irmãos, escute, 10 é número de governo. É necessário uma sinagoga. Sinagoga no tempo do cativeiro significa 10 pessoas. 10. Se existem 10, já se forma uma sinagoga. 10 significa 10 mandamentos, lei e governo. Quando Abraão volta-se para Deus, Lucas, e diz: Senhor, se tiver 10, o Senhor diz: se tiver, aleluia, se tiver 10 na cidade, se tiver um governo, eu poupo a cidade inteira. Revelação agora. Senhor, muda a América. Se o governo mudar, eu mudo o país. Senhor, traz bênção sobre a América. Se o governo me temer, eu trago sobre a cidade. Se o governo mudar, eu mudo e eu elimino e evito o juízo sobre a terra. Igreja do Senhor, entenda: Deus nos constituiu para nós levantarmos um clamor e nós orarmos e intervirmos na sociedade, no governo, com uma vida exemplar de igreja, em oração, em valores, na palavra de Deus. E nós vamos fazer isso nessa terça-feira com um voto. Leia comigo 1 Timóteo capítulo 2, versículo de 1 ao 3, de 1 ao 2, leia comigo. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões, ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Deus manda a igreja não apenas orar. Eu vou orar porque Deus mandou a igreja orar pelo um governo para que seja estabelecido. Porque se um governo não é estabelecido nos parâmetros do reino, a terra padece. E se o pecado contamina a terra sem precedentes, ela sofre o juízo de Deus. Eu vim dizer agora para você que é brasileiro e americano: se um governo não for estabelecido nessa terra que teme ao Senhor, virá juízo sobre a América. Mas se o governo que for estabelecido temer ao Senhor, haverá misericórdia, paz e prosperidade sobre a terra. Quando Abraão, ele intercede a Deus, ele não estava falando de 1 ou 2 ou 3, ele estava usando números que tinham sentido de governo. A igreja precisa entender que nós fomos chamados para interceder pelo governo. Nós temos uma postura espiritual que quando clamamos, quando falamos no reino de Deus, coisas no plano material são afetadas, são mudados, reis são movidos, estruturas são tocadas, existem transformações. Igreja, levante-se na América. Bendito seja o nome do Senhor. Porque 50, Abraão, ele começa dizendo: Senhor, se tiver 50. Ele não estava falando só de 50 pessoas. Ele estava usando um número que 50 refere-se à cidade. Ele diz: Senhor, se uma cidade. Porque no vale de Sidim, leia comigo. Bendito seja o nome do Senhor. Se houver 50 justos. Olha o que a palavra de Deus nos fala em Gênesis capítulo 14, do verso 2 ao 3. Leia comigo. Fora guerra contra Bera, o rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, que é Zoar. Todos esses últimos juntaram tropas no vale de Sidim, onde fica o mar salgado. Márcio não era só Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra participava de um vale e haviam 5 cidades com elas. Quando Abraão usou 50, ele não estava falando apenas do número. Ele está dizendo: tem 5 cidades aqui, Senhor. O Senhor vai destruir 4 por causa de uma. Eu disse: se eu encontrar entre as 5 uma que me tema, eu poupo as demais. Mas não tinha.
Não tinha. Se Dallas, Deus levantasse Dallas como uma cidade de Deus. Se Deus pelo menos levantasse Carrollton. Juízos dados a governos de nações são mudados quando cidades pequenas se posicionam a favor do reino. A ira de Deus, a misericórdia de Deus é estendida sobre uma nação. Você não entendeu? Deus não precisa de casa cheia para mudar uma nação. Ele precisa de justos. Se a tua família fosse uma cidade de Deus dentro do teu vizinho, da tua vizinhança, a vizinhança ia mudar. Se aonde você está, se você brilhasse, se você brilhasse, a droga ia acabar. Se você brilhasse, o alcoolismo ia cair por terra. Se você desligasse a televisão e dobrasse os seus joelhos e fizesse a sua casa refletor da glória de Deus aonde você vive. Se você se posicionasse. Mas nós entendemos que a mudança vem com o juiz. Tinha um juiz, Ló era juiz. Mas mesmo assim Deus mandou a destruição. Eram cidades, mas não tinha ninguém. Quantos estados tem na América? Quantas cidades tem na América? Quem é o juiz que foi colocado? Estabeleceu-se um juiz na terra. Mas ainda pode haver juízo se o povo não estabelecer um governo que tema ao Senhor. Os irmãos estão comigo? E ele foi descendo, 5, 4, 45. E a contagem foi descendo, 40, 30, como? 5, 4, 3, 2, 1. E ele disse: se o governo me temer, eu poupo as cidades. Havia juiz, mas o juízo veio. Sodoma e Gomorra foram destruídas. Só escapou Ló e as suas 2 filhas, e a mulher transforma numa estátua de sal, porque Sodoma e Gomorra continuava dentro do coração dela. Tem pessoas que têm cara de crente, tem gente que teme a Deus, tem pessoas que têm toda a aparência de alguém que é piedoso, mas dentro dela está cheio do mundo, cheio do sistema do mundo. Deus está falando com você agora. Em Provérbios capítulo de número 29, verso 2 diz: quando os justos governam, alegra-se o povo, mas quando um ímpio domina, o povo geme. A destruição de Sodoma e Gomorra, além das afirmações de pecado, além dos pecados horríveis daquelas cidades, foi também a falta de um governo de Deus. O esposo não se posiciona, você que teme ao Senhor, a igreja, a família toda padece. Se você como esposa não se posiciona, a família toda padece. Não sei se é o esposo ou a esposa ou o casal, mas quem for o cabeça deste lar, não se posicionar como governo, padece toda a casa. Porque Deus não atura o pecado, Deus não trabalha com o pecado, Deus não abraça o pecado, Deus não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. América, você está me ouvindo? Brasil, você está me ouvindo? Famílias, vocês estão me ouvindo? Pode colocar juiz, pode denunciar o pecado, mas quem está responsável como autoridade não mudar, vem juízo sobre a terra, vem juízo sobre a casa, vem juízo sobre o lar. Se o teu patrão, aonde você trabalha, ele não foi influenciado pela sua vida, todos padecerão dentro do teu trabalho. Quando vier qualquer situação adversa, Deus não nos chamou apenas a orar por presidentes, mas por todos aqueles que são colocados como autoridade sobre as nossas vidas. Se você esposa não orar pelo seu esposo, se você esposo não orar pela sua esposa, se você filha não orar pelo seu pai, se você não orar pelo seu irmão, se você não orar, se você não se posicionar, leia comigo, aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo, bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Escute agora: acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado.
exatamente. Nós não queremos ver lutas, nós estamos trazendo mensagens de esperança. O Senhor disse que Ele vai poupar, que Ele vai guardar, que Ele vai livrar, que Ele vai dar esperança. Mas você precisa tomar a postura que agrada o coração de Deus. Não é apenas chegar para Deus e chorar e pedir misericórdia. É saber as leis do reino e dizer: Senhor, estabelece o teu reino. Que primeiro o meu reino e as demais coisas vos serão acrescentadas. É o meu reino. As pessoas buscam o reino delas, mas quando você busca o reino de Deus, as demais coisas são acrescentadas. Deus traz provisão. Em Atos capítulo de número 17, verso 30 ao 31, leia comigo. No passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu prova disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Leia comigo agora 2 Crônicas capítulo 7, verso 14, leia comigo. E o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Se humilhar diante de Deus. E aqui eu quero dar um testemunho. A nossa avó, a avó da minha esposa, estava com um buraco na retina, 80 e tantos de anos, 86, e não tinha, nessa época de Covid, o esposo faleceu ainda. Então ela ia ser levado para o hospital. E aí a Rita e a família começou a chorar e se humilhar, e pedir perdão pelos pecados da família, e clamar, e orar, e buscar. Foram 2 meses. Ela volta no mesmo médico que tinha tirado o raio-x e disse: olha, não sei o que aconteceu, mas o buraco que estava no seu olho fechou. Aleluia! Glória ao nome do Senhor! Não há explicação. Deus continua curando, Deus continua libertando, Deus continua salvando. Quer outro testemunho? No tempo de pandemia, pessoas não tinham para comer. Pessoas aqui na igreja tinham problemas financeiros. Deus pega uma pessoa que nos viu, um senhor, que nos viu num fellowship que tivemos. Deus tocou o coração dele, ele veio aqui e deixou $2.000 e foi todo ele em cestas básicas para as pessoas. Nós tínhamos que pagar contas na igreja e não tinha condições porque a pandemia veio, mas todos os cultos estávamos fazendo. Deus tocou uma pessoa que nem é membro da igreja, nunca tomei café com essa pessoa, nunca falei absolutamente nada. E essa pessoa abençoou com $5.000 e cobrimos todos os gastos daquele mês. Nós precisávamos colocar 4 pneus novos na van. O Senhor disse: não é agora. Na hora o Senhor falou: é hoje. Nessa quinta-feira eu fui com o Laomar ali numa borracharia. Quando eu cheguei ali, eu disse: coloque 4 pneus usados. O dono da borracharia, que eu não sei o nome, não conheço, nunca tomamos café, eu não sou de tititi, de estar ligando para ninguém, para fazer bajulação em nenhuma classe. Ele disse: vem cá. O senhor, pastor? É o seguinte, eu vou colocar 4 pneus novos nessa van, vou balancear e vou alinhar. O senhor não me dá um centavo, eu vou lhe dar tudo de graça. Bendito seja o nome do Senhor. Deus pode fazer muito mais. É só você se humilhar. Não é só orar, é se humilhar e orar. Buscar a face do Senhor. Buscar a face de Deus é buscar Deus e afastar-se dos seus maus caminhos. Não adianta nada você estar chorando, mas continua nas mesmas trambicagens, na mesma desonestidade, nas mesmas enrolações, nas mesmas mentiras. Deus está chamando por um governo. Nessa terça-feira nós oramos para que seja estabelecido um governo que honre a palavra de Deus. Um governo, porque senão a América sofrerá juízo. Nós não queremos juízo, nós queremos bênção, nós queremos esperança. Mas Abraão se voltou para Deus e disse: Senhor, e se tiver um governo que te tema, se tiver 10 homens líderes nessa cidade, o povo não quer, mas se esses 10 quiserem, o Senhor vai destruir. Eu disse: por amor aos 10, eu não destruirei. Levante as suas mãos aos céus e ore nesse momento. É tempo de nós clamarmos agora 1 e 2. Nós vamos entrar em ceia, mas ore agora pelas eleições. Ore agora em nome de Jesus. Ore agora. Não, eu não vim aqui como profeta de caos. Eu não vim aqui falar praga, eu vim falar a realidade da palavra. Um governo que não teme a Deus traz juízo sobre a terra. Esse é o momento.
Clame ao Senhor, coloque nas mãos do Senhor, clame ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, eis aí. Bendito seja o nome do Senhor. Os dois candidatos que eu queria que você orasse agora. Em nome de Jesus, ore, ore, ore. Ore conosco agora, levante a sua voz e ore. O futuro de uma nação, o futuro dos seus filhos, o destino da nação, é a primeira decisão que nós temos que tomar, é a decisão de governo sobre a terra. América! América! Elege um governo que me tema, América! Do contrário, o juízo virá sobre a terra, América. Se houver 10 homens, se houver um governo que me tema, eu pouparei a terra, América. Você está vivendo o vale da decisão, e a decisão Deus te chama hoje. Escapa com a tua alma, entrega a tua vida ao Filho de Deus. Arrepende dos teus pecados e confessa Jesus como o Senhor e Salvador da tua vida. Se você deseja fazer isto, repita comigo esta oração. Volte comigo à imagem. Pai, em nome de Jesus, repita comigo agora. Diga: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Você que me vê ainda à distância que você estiver, se aproxime agora. Diga: eu confesso Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador. Entra no meu coração, Senhor, e faz nele morada. Eu recebo a salvação que o Senhor me dá em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Busca uma igreja que te ensine a palavra de Deus, que te prepare para o arrebatamento e que te faça um proclamador das verdades da palavra do Senhor.